Sempre em relação ao aproveitamento de atletas da base, vai estar sempre a possibilidade aberta, né? O Avaí é um clube que nos últimos anos tem feito muito bem esse trabalho, né, de aproveitando os meninos na equipe principal, tendo um retorno técnico e, consequentemente, mais à frente também um retorno financeiro, por despontarem, né, para o cenário nacional e internacional. E a gente, obviamente, que vamos dar continuidade sempre que esses atletas estiverem aptos a receberem oportunidade. A gente lamenta esse período de pandemia que, né, prejudicou todos os segmentos, em especial também o futebol e mais ainda as categorias de base, né, que ainda não tiveram o seu retorno presencial no clube, a maioria ainda treinando em home office, né, através da plataforma Zoom, mas agora as competições passam a ter um norte, né? A CBF divulgou agora o calendário do campeonato da Copa do Brasil Sub-20, o Campeonato Brasileiro, aspirantes. A Federação Catarinense também já se organizou querendo fazer as categorias Sub-15, Sub-17, então a gente acredita que em breve essas categorias vão estar retornando para o clube, seguindo todo um protocolo para estar treinando e jogando as competições que ainda teremos nessa temporada. Recentemente a gente promoveu mais 4 atletas, né? O Thiaguinho, o meia, o Luan, o segundo volante, e os atacantes Gaspar e Tucão, né? Todos vêm treinando muito bem, dia a dia aqui com a equipe principal. O Rodrigo tem ficado satisfeito com o desempenho desses jovens e a gente pretende utilizá-los na medida que a oportunidade for dada a eles, né? Então, nesse primeiro momento, que é um período mais de adaptação, para eles já irem conhecendo a rotina do profissional, eles têm correspondido muito bem. E posteriormente é o lançamento, né, num jogo oficial aí do clube. O Avaí, desde o momento que teve, né, a pandemia, a retomada e os trabalhos, né, através do Dr. Funchal, liderada pelo presidente Batistotti, o Avaí sempre se organizou com todos os protocolos, né? Então, contamos com a possibilidade do jogo já na próxima semana e a equipe e a comissão técnica, todos nós estamos bem seguros frente a tudo que o clube proporcionou a nós a nível de segurança. O Avaí, né, volto a repetir, tem sido muito exigente na questão do protocolo. A gente tem seguido à risca tudo que tem nos passado e isso nos gera tranquilidade num momento que é muito difícil, né? A gente compreende o período que a sociedade está passando dessa pandemia, mas em relação a essa segurança a gente se sente confortável por tudo que o clube tem nos ofertado. Então pretendemos sim seguir o calendário das competições, tem agora em breve o Campeonato Nacional, mesmo com deslocamentos maiores, a gente seguindo esse protocolo, a gente acaba também se sentindo um pouco mais seguro. Sabemos que risco sempre vai existir, mas infelizmente não tem como a gente, mediante a tudo que estamos passando, ter segurança 100%. O que nos deixa confortável é que o clube está muito preocupado com todos os seus funcionários, dando todo o suporte possível. Todos os atletas já estavam cientes que teriam que fazer essa prorrogação, aqueles que os contratos terminariam em 2020. A gente também já fez uma conversa prévia com os seus representantes e nesse primeiro momento a gente não tem nenhuma dificuldade, até porque está todo mundo enganjado em seguir a temporada e honrar os compromissos com o Avaí Futebol Clube. Estamos bem satisfeitos, né? O Rodrigo tem realizado grandes trabalhos aqui no dia a dia. A gente tem como ainda objetivo aumentar o nosso nível de rendimento, que é algo que nos incomoda, não só a direção, mas a própria comissão técnica e principalmente os atletas, né? Eles se cobram bastante também. Sabemos do tamanho do objetivo que a gente tem para a temporada, mas em relação ao trabalho estamos extremamente satisfeitos e acreditamos que vamos buscar a nossa evolução. São grandes atletas, têm mercados, né? São jogadores constantemente procurados até por clubes da Série A. O Avaí se organizou com antecedência para a montagem desse elenco, né? Foram negociações difíceis, haja vista que são atletas que realmente têm mercados para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro,
mas acreditaram muito no projeto, acreditaram muito no trabalho que a diretoria do Avaí vem fazendo, que é pagar rigorosamente em dia, dar todo o suporte para os profissionais trabalharem. O Avaí tem melhorado muito a sua estrutura, né? E aí, por conta da tradição de um clube que é vencedor, um clube que sempre que disputa a Série B, disputa por acesso, e todos eles, né, compraram a ideia, todos eles se sentiram bem satisfeitos com o convite do Avaí, e em breve, né, a gente vai estar tentando trazer todas as alegrias que o torcedor do Avaí espera desse grupo. O nosso elenco ele é recheado de atletas jovens, né? E a gente teve que trazer alguns atletas mais experientes para deixar essa equipe mais equilibrada. Então, se a gente for analisar bem a fundo o nosso elenco, por exemplo, na zaga, nós temos o Koundé e o Zé Marcos, né? Um atleta de 22, outro de 23 anos. Na lateral esquerda nós temos o Leonan, que é um atleta de 25 anos. Na lateral direita nós temos o Felipe, que é de 21. Nós temos o Thiaguinho, que recentemente subiu, que é um meia de 20. Nós temos o Jonathan, nosso atacante de 20 anos. O Da Silva, de 20 anos. O Vinícius Jaú, de 21 anos. E assim vai, né? São muitos atletas jovens para um compromisso pesado e a gente precisava mesclar. E essa mescla foi trazer atletas mais experientes para que a comissão técnica pudesse ter esse equilíbrio no elenco. E quando a gente se trata de jogadores um pouco com a idade um pouco mais avançada, tu tem que ser mais criterioso, justamente para não ter, né, essa queda de performance. E esses atletas, teoricamente chamados mais experientes, eles estão dando uma resposta tão positiva no treinamento que caracteriza que a equipe é um pouco mais velha porque eles estão ganhando espaço dentro do campo. Não necessariamente precisa jogar todos eles, né? Então nós temos, por exemplo, no meio-campo, nós temos o Jean, que é um atleta de 21 anos, o Pedro, um atleta de 26 para 27, né? Uma média de idade muito boa. Porém, no dia a dia, nós temos o Ralf e o Bruno Silva, que são dois jogadores muito experientes e que estão conquistando a vaga nesse momento, né? Então, para nós, indifere quem deva jogar, né? Por meritocracia, pela escolha do treinador. E quem ganha com isso é o Avaí, né? Que tem um jogador promissor, tem um jogador de meia idade, tem um jogador mais experiente. E a gente, se tivesse somente esses jogadores no início da temporada, a gente estaria fazendo o trabalho contrário, né? Trazendo mais atletas jovens para que a equipe pudesse ter um equilíbrio. Porém, o processo era exatamente o contrário. Nós tínhamos muitos atletas jovens e que careciam de jogadores um pouco mais experientes para dividir com eles a responsabilidade. E aí é onde há esse equilíbrio no elenco. Então, o Ralf é um jogador que na temporada passada, jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, foi eleito um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro, né? E no início da temporada a gente percebeu que na mudança de comando técnico do Corinthians corria o risco dele não ser aproveitado e foi aonde que gerou interesse por parte de nós buscarmos um jogador de tamanha experiência, vitorioso, jogador campeão mundial, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, né? Então, agregar esse perfil de jogadores, né, com um histórico tão positivo, um jogador que não tem expulsão, apesar de ser um jogador de marcação forte, primeiro volante, um jogador que dificilmente tem lesão, que tem uma regularidade, né, nas competições que vem disputando nos últimos anos, sem dúvida alguma desperta interesse não só do Avaí, como despertou interesse de muitos clubes da Série A, né? E até no momento que a gente concretizou essa contratação, muita gente nos questionaram como que o Avaí conseguiu trazer um jogador desse porte. A gente tem avaliado sim, claro que a nossa prioridade no momento é o jogo da Chapecoense. Tirando a questão da prioridade, nós temos que estar sempre atentos aos nossos adversários, o que eles têm feito, como que eles têm evoluído, porque a gente sabe que o grande objetivo da temporada é o brasileiro da Série B, mas sem a gente tirar o foco do nosso jogo na próxima semana diante da Chapecoense, mas sempre atento a tudo. O Avaí entra forte, como sempre entrou nas últimas 3 edições da Série B que buscou o acesso. Nesse momento,
Volto a repetir, o nosso foco é mediante a Chapecoense, a gente não quer atropelar o processo para não caracterizar que a gente não está focado mais no estadual e sim no brasileiro. E obviamente que todas as competições que o Avaí entra para disputar, ele tem que pensar grande, tem que pensar em conquista. Primeiro, sempre parabenizar o trabalho de marketing do Avaí, né, que sempre tem feito ações muito inovadoras. E, sem dúvida, quando faz uma ação inovadora e que aproxima o torcedor da gente, o nosso maior patrimônio é o torcedor. A gente gostaria, num primeiro momento, que o torcedor estivesse presente aqui na ressacada, né? Certamente estaria lotando para o próximo confronto diante da Chapecoense, mas a gente sabe que, mesmo à distância, eles estão torcendo pelo clube do coração e nós aqui no dia a dia sempre falamos do nosso torcedor, que, repito, é o nosso maior patrimônio, é por eles que a gente trabalha, é por eles que a gente luta e é para eles que a gente tem que buscar essa classificação, porque todos nós queremos e justamente o nosso torcedor quer também. Então, sem dúvida alguma, qualquer situação que o nosso torcedor esteja envolvido nos motiva e nos ajuda, mesmo que à distância. A gente sempre, agradecendo o sócio do Avaí, o torcedor em geral, que não nos abandona. O torcedor do Avaí tem demonstrado isso mesmo mediante a pandemia. A forma que a gente tem para agradecer é sempre tentar fazer o nosso melhor, porque o torcedor do Avaí ele é diferente, e não é diferente da boca para fora, porque a gente quer cativar o nosso torcedor. A gente vê pelos números, Todo mundo sabe o momento difícil que a sociedade está passando e o torcedor do Avaí mantém ali o seu compromisso, mantém a sua mensalidade, mesmo sabendo que dificilmente teremos jogos tão rapidamente aqui com a presença do público e o torcedor sempre presente, O torcedor presente na arquibancada, é presente nas redes sociais, é presente nos eventos, Então o torcedor do Avaí é diferente, isso os jogadores comentam, principalmente os novos que chegaram, que também isso foi um fator, que facilitou para querer vir jogar no Avaí, porque sempre que jogaram contra, enxergaram na torcida do Avaí algo cativante, e nós que estamos aqui no dia a dia sabemos da força do torcedor havaiano. Então a gente agradece, e a gente não espera nada diferente deles, porque eles têm feito isso diariamente, e agora é o papel nosso de retribuir todo esse carinho.